Shalom, shalom, shalom aleichem, paz seja convosco. Você está no Israel para Jesus. Seja bem-vindo a mais um programa. Aqui nós falaremos a respeito da cultura judaica, dos costumes, das tradições do povo de Israel, como também compartilhar com vocês os testemunhos, os desafios, as bênçãos do trabalho de evangelização entre judeus e não judeus, que o Instituto Tzadik promove e outras organizações parceiras também. E sempre incentivar e encorajar você a se unir a nós nesta tarefa sublime e especial de fazer o nome de Jesus conhecido a todos, seja judeus, seja não judeus. Como a gente sempre fala no início dos nossos programas, aqui você recebe informações e conteúdos além do trabalho de evangelização, também um pouquinho de cultura, de história, de costumes do povo judeu. E hoje nós vamos falar um pouquinho de festas que judeus celebram nesta época do ano, faz parte aí da tradição judaica. A gente vai passar um pouquinho aí por este tema de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre uma festa bem especial, uma festa bem emblemática que os judeus em todo o mundo estão celebrando neste mês de dezembro. E antes, eu quero falar para vocês a respeito deste livro aqui, que é o mais novo lançamento da editora Davar, que pertence ao grupo do Instituto Tzadik. E este livro aqui, o mínimo que você precisa saber sobre a história do povo judeu. Livro escrito pelo pastor Egnaldo Hélio, da Missão Atenas, em parceria conosco, da Davar. Ele escreveu esse livro e nós lançamos ele recentemente. Um livro que vai tratar sobre a história dos judeus, tanto do período bíblico como também do período contemporâneo, da história pós-bíblica. E aí, você que quer conhecer um pouco mais e ter mais informações, este livro aqui, ele é pequeno, ele é conciso, você lê ele bem rápido, mas você vai ter bastante conteúdo, bastante informação histórica a respeito dos judeus. Então você pode adquirir através do nosso canal de vendas pelo WhatsApp este livro, e agora no mês de dezembro, você fazendo contato conosco e dizendo que você está vindo pelo programa Israel para Jesus, da IPPTV, você então vai ganhar um outro livro de presente. Então, você vai ser presenteado com outro livro ao adquirir o mínimo que você precisa saber sobre a história do povo judeu. Nós queremos também informar para vocês que, virando o ano, finalzinho de fevereiro, início de março, nós estaremos começando mais uma turma do curso Conhecendo o Messias nas Escrituras. É um curso da Academia Tzadik, você pode entrar lá, academiatzadik.org, e lá você vai ter contato lá com os diversos cursos que nós ministramos. Um deles é esse curso Conhecendo o Messias nas Escrituras. É um curso que ele vai de março até dezembro, ele é pela plataforma online, esse curso, ele é ao vivo às terças e quintas, mas o conteúdo fica gravado. Se você perdeu uma aula, você pode assisti-la depois, mas você tem aulas ao vivo às terças e quintas, e nós estudamos 4 matérias ao longo de um ano nesse curso. Nós estudamos às terças-feiras História e Costume de Israel, onde nós abordamos questões históricas, questões de cultura, de costumes, as questões judaicas que estão ali no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que traz luz a uma leitura do texto mais apropriado, dentro ali do seu contexto. Nós abordamos também quais são as principais objeções dos judeus, como nós evangelizamos os judeus, como nós apresentamos Jesus, apresentando as profecias messiânicas aos judeus. Nesta matéria você vai estudar também um pouco sobre geografia bíblica, também um pouquinho sobre arqueologia, e você vai aí passar por vários temas em História e Costume de Israel. E também, depois desta aula, na terça-feira, estudamos o plano de Deus através da história, que é um panorama bíblico de Gênesis até Apocalipse, vendo como o Senhor vai agindo ao longo da história. E nas quintas-feiras, estudamos o livro de Romanos, que é a carta mais doutrinária da Bíblia, e também estudamos, e também no livro de Romanos, a gente vai
verificar, né, que todos os seres humanos, tanto judeus como gentios, conforme Romanos capítulo 3, estão debaixo de condenação, são pecadores e necessitam de um Salvador. E nós vamos verificar então a vida e a obra do Messias no livro de Romanos. E no segundo período, na quinta-feira, profecias messiânicas. As principais profecias, né, estudamos aí cerca de 70 profecias, né, de 200 que estão lá, né, destrinchadas, e que o Messias deve cumprir cada uma delas. Nós estudamos aí as principais, né, e vamos vendo elas sendo cumpridas uma a uma na pessoa do Senhor Jesus. Vale a pena você conferir, você dar uma olhada. Se você se interessar, você pode já fazer aí caminhando para sua pré-inscrição lá na Academia tzadik.org. E tem outros cursos rápidos também sobre cultura judaica. Esses aí já são cursos gravados, né, não são ao vivo, mas você pode encontrar na nossa plataforma Judeus e Judaísmo, né, Judaísmo Rabínico, Introdução à Bíblia, né, então tem Introdução ao Livro de Romanos, Introdução a Profecias Messiânicas, são cursos rápidos, né, que você também pode fazer. Tudo isso você encontra dentro do nosso site. Também nas nossas redes sociais você pode acompanhar um pouco dos trabalhos missionários que nós fazemos, como você pode se envolver nesta obra, né, de evangelização de judeus e orar pelos judeus também. Né? E aí você pode aí nas nossas redes sociais, no Instagram e nos nossos sites, aí também ter acesso a aquilo que nós nos promovemos a fazer, tá certo? Bom, então nós vamos entrar agora diretamente no assunto do nosso programa de hoje, né? Que é Hanukkah, a festa da dedicação. Muito bem, o que vem significar nessa palavra Hanukkah? Né? Primeiro aí, se você viu aí o título, né? Assim, mas não é Chanukah, não é CH, né? Mas na transliteração do hebraico, decidiu-se aí, né, assumir o CH como um som de R, é um som gutural, né, que sai da garganta. Então, sempre que você ver uma palavra em hebraico, né, escrita nos nossos caracteres, né, do nosso alfabeto transliterado, quando tem CH é um som gutural. Então é Hanukkah, né, como se fosse ali uma espécie de um R ali, Hanukkah. Hanukkah significa dedicação, né? Então Hanukkah é o nome da festa e Hanukkah é o nome de um símbolo, um utensílio que já aí eu vou mostrar para vocês que também faz parte desta festa. Qual é a origem dessa festa? O que vem a ser esta festa? Né? Como os judeus celebram? Bom, a história dessa festa, ela remonta lá ao período do 2º século antes de Cristo. Né? Então, estamos falando aí de um período interbíblico. Né? Depois do último livro ali do Antigo Testamento, nós temos, né, aqueles 400 anos, né, os estudiosos chamam, né, de período interbíblico, outros chamam lá os 400 anos de silêncio, para depois vir o Novo Testamento. Dentro deste período aí, né, entre Malaquias aí e Mateus, é esse período. Então, neste momento da história é que vai acontecer um fato que nós vamos abordar aqui, que deu origem a esta festa de Hanukkah que os judeus celebram hoje em todas as partes do mundo. Então, no 2º século antes de Cristo, a Jerusalém, a Terra Santa, ela era governada pelos Seleucidas. Os Seleucidas eram um império, né, que reunia ali a Síria e os gregos. Né? Sírio-grego, aí eram os Seleucidas, eles dominavam Jerusalém durante este período. E em determinado momento, este império, que era um império muito grande da época, eles estavam proibindo os judeus de cumprirem os mandamentos da Torá, os mandamentos da lei, do Pentateuco. Né? Então, todas as ordens, né, como a guarda do sábado, como a circuncisão, como comer apenas alimentos kasher, que são alimentos apropriados, que estão lá no livro de Levítico, que os judeus somente poderiam comer determinados tipos de alimentos, e uma série de outros mandamentos que os judeus deveriam observar. Os seleucidas estavam dizendo, não, vocês não vão mais celebrar ou guardar estes mandamentos. E isso, para um judeu piedoso, para um judeu religioso, isso era algo impensável. Né? Violar os mandamentos do Eterno é algo que vai culminar no nosso fim. E então, os judeus
se rebelaram contra estas ordens dos Seleucidas, né? E contra todas as probabilidades, um pequeno grupo se juntou de judeus comandado por Judas, o Macabeu, né? Esse Judas se levantou com um braço forte, reuniu ali alguns homens guerreiros e esse pequeno exército de judeus destemidos conseguiu vencer, né, o grande exército deste império dos Seleucidas, que era um poderoso exército que havia na terra naquele momento. Então, o que o Judas Macabeus e os seus soldados fizeram? Eles conseguiram vencer essa batalha, esse levante, expulsaram os gregos, né, que estavam lá. Nessa época, quando os Seleucidas estavam impossibilitando os judeus de cumprir os seus mandamentos, eles estavam obrigando também os judeus a observarem, a praticarem os rituais gregos que eram pagãos. Então, essa também foi uma das formas com que eles se rebelaram. Eles conseguiram vencer o exército dos Seleucidas, expulsaram então os gregos de Jerusalém e retomaram a autonomia de Jerusalém novamente para si, né? E de volta então a Jerusalém estava agora nas mãos dos judeus por conta desta batalha. Isso foi tido como assim uma guerra assim com muita bravura, né? E que houve um êxito por parte de Israel contra os Macabeus, e os judeus celebram isso até os dias de hoje. Durante esse período em que os Seleucidas estavam oprimindo os judeus, né, e impedindo eles de celebrarem aí os mandamentos, as festas e tudo mais, os Seleucidas, Antíoco, né, Epifanes ali, um líder deste império, ele usou o templo, né, que era o primeiro templo, né, de Salomão, e fez uma série lá de blasfêmias. Lá há registros na história, né, de que ele teria sacrificado uma porca no lugar onde os sacrifícios eram feitos a Deus. Então, assim, foi algo. O porco é um animal impuro, né, para os judeus, e sacrificar um porco, derramar sangue do animal impuro no lugar sagrado, né, onde as ofertas eram levadas para Deus, isso foi algo que realmente foi abominável aos olhos dos judeus. Então, quando os judeus, né, sob o comando de Judas, retoma Jerusalém e retoma de novo o domínio da cidade e tudo, o que eles vão fazer? Eles vão limpar então o templo e vão fazer uma dedicação, ou vai fazer uma nova dedicação a Deus. O templo já havia sido, obviamente, lá está registrado, né, no livro de Samuel, quando foi construído, dedicado naquela oração belíssima que Samuel faz ali, dedica, né, Salomão, e dedica a Deus. Agora eles estão fazendo, né, uma nova dedicação, porque eles purificaram o templo que havia sido profanado por Antíoco Epifanes durante este tempo. E aí, depois que eles limparam o templo, tiraram toda a bagunça, tudo, né? E fizeram todo aquele ato lá de purificação para voltar aí à adoração no templo, eles foram então acender a menorá. A menorá é esse candelabro que eu estou mostrando aqui para vocês, que todos nós conhecemos, né? Esse aqui é o candelabro, esse aqui é um símbolo judaico, um dos principais símbolos dos judeus, além da estrela de Davi, né, o Maguen Davi. A menorá é um símbolo muito emblemático, talvez o símbolo mais importante no judaísmo, né? E aqui foi a descrição, é um símbolo bíblico, né, que nós encontramos ele lá em Êxodo, né, quando o Senhor ordena para que os judeus construíssem o tabernáculo. O Senhor dá todas as ordens lá, como deveria ser construído o tabernáculo, né, nos mínimos detalhes, e também o Senhor Deus vai ordenar que eles construíssem este utensílio aqui, que chama-se em hebraico menorá. E vocês podem observar que tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hastes, né? E essa do meio aqui, né, que é chamada de servo, né, que primeiro acende-se essa daqui, e essa depois que acende cada uma das outras, né? Era colocado o óleo aqui e acendido cada uma. Então o fogo aqui
era aceso em cada uma dessas hastes, e era este utensílio, este objeto enorme, de ouro trabalhado, maciço, né, que iluminava o tabernáculo, única luz que iluminava o tabernáculo e também, posteriormente, iluminava o templo. Então, essa daqui é a menorá. Quando os judeus, eles vão então fazer essa dedicação, que retomaram o templo dos Seleucidas, quando eles foram ascender, agora isso aqui faz parte da tradição judaica, tá? Isso está dentro da tradição. Nós não temos como afirmar que de fato isso aconteceu. A história que foi contada agora, né, dos Seleucidas, de Judas o Macabeu, ela está registrada no livro dos Macabeus, né? Tem 1º e 2º Macabeus, que não tem autoridade como palavra de Deus para nós, né? Mas serve como um livro histórico. E nós sabemos a respeito dessa festa da dedicação por conta deste episódio que é narrado no livro dos Macabeus, né? E Macabeus não tem nem na nossa Bíblia e também não tem na Bíblia judaica, né? O Antigo Testamento, né, nosso, exatamente os mesmos livros, né, o mesmo cânon bíblico dos judeus, né? Macabeus a gente vai encontrar na Bíblia Católica, né? Outros livros aí. Então serve apenas em caráter histórico, de informação histórica, mas não tem autoridade espiritual, porque não lhe foi conferido ser palavra de Deus para nós, né? Não cremos nisso, mas em caráter histórico sim. Agora, esta informação que eu vou dar agora não está no livro do Macabeus, mas está dentro da tradição que foi passada ao longo dos anos. Então nós ficamos aqui apenas no campo da tradição, apenas para explicar a festa de Hanukkah, tá certo? Então, a tradição judaica vai dizer o seguinte: quando os judeus então chegaram no templo e foram acender menorá, o óleo, que era um óleo especial, né, não era um óleo qualquer, era um óleo especial e era um óleo que tinha que passar por um processo de purificação. Não poderia ser qualquer óleo. Ainda que qualquer óleo pudesse produzir fogo, não, tinha que ser um óleo especial e somente ele poderia ser usado. Quando eles foram acender, o óleo que duraria apenas para acender, para durar um dia, eles dizem que duraram 8 dias. Então eles disseram que teve um milagre que aconteceu, vamos dizer assim, o milagre da multiplicação do óleo, né? E aí, como ele durou 8 dias, deu tempo então para que os judeus pudessem fabricar, produzir mais óleo, óleo purificado, para que pudesse dar continuidade no acendimento correto da menorá. Então eles vão dizer, olha, era para durar um dia. Aí quando acabou esse dia, a menorá permaneceu acesa pelo 2º dia, permaneceu acesa pelo terceiro dia, pelo 4º dia, duraram 8 dias. E então, o que eles fizeram? Eles desenvolveram um outro candelabro, né, com, ao invés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hastes, um candelabro com 9 hastes, para dizer que 4, né, 4 de um lado, 4 do 8, 8 hastes, referindo-se aos 8 dias que o óleo durou, e a do meio, que é a que acende as demais. E aí foi desenvolvido este outro candelabro aqui, chamado Hanukkah. E esse aqui tem então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então, cada uma dessas 8 hastes aqui está aí representando os 8 dias que acabou durando aí o óleo para o acendimento da menorá. Você vai verificar, é muito comum que você vai achar a Hanukkah desse mesmo formato aqui, com mais uma haste aqui na direita e uma outra haste aqui na esquerda. Tanto que se você olhar rápido, você pode confundir. Você vai olhar assim e falar, não é a mesma coisa? Você vai ver, não, que tem 2 hastes a mais, mas vem por conta dessa tradição, por conta deste episódio que aconteceu no período interbíblico. E aí, como os judeus comemoram esta festa? Eles vão acender, não a menorá, mas a Hanukkah. É uma festa que eles comemoram durante 8 dias, justamente pelo fato de ter durado 8 dias o óleo, né? E neste ano aqui, a festa começou no dia 7 de dezembro, né, que é a véspera do dia 25 de Kislev, que é o calendário hebraico, e
terminando no dia 15 de dezembro. São 8 dias de festas. Então, cada dia eles acendem uma haste, né? Cada dia acende uma haste. Então, no final da festa, toda a Hanukkah ela estará acesa. Eles acendem a Hanukkah em casa, acendem na sinagoga, e é comum também você ver em lugares públicos. A região da Vila Mariana e em outros lugares você vai encontrar a Hanukkah que eles montam, né? Grandona, né? E durante o mês de dezembro é fácil você verificar em lugares públicos a Hanukkah. E aí toda vez que você olhar então e ver este candelabro aí, né, com 9 hastes, você já sabe qual é o significado, o que os judeus estão comemorando e por que eles estão comemorando. Além das velas serem acesas, são recitados também bênçãos especiais durante esse dia. Eles cantam também o Hillel, que é um cântico muito especial. Eles cantam outro cântico também de adoração, de louvor a Deus, né, pelo povo judeu ter conquistado essa vitória contra os Seleucidas. E eles vão dizer o seguinte: nós somos agradecidos a Deus por entregar os fortes nas mãos dos fracos, os muitos nas mãos dos poucos e os perversos nas mãos dos justos. O que os judeus comem durante esse período, né? O povo judeu, apesar, né, de vários conflitos ao longo da história, da sua história, é um povo que consegue tirar a alegria, mesmo em tempos aí de dificuldades, né? E sempre tem tem comidas, né? E o que eles comem durante esse período da festa de Hanukkah? Como envolve óleo, né? Que era o óleo para o acendimento da menorá. Estou com uma tosse aqui, estou me recuperando aqui de um resfriado, de uma gripe, a tosse ainda não me largou. Mas como envolvia óleo para o acendimento da menorá, o que eles vão comer? Eles vão comer bolinhos fritos em óleo, né? Sonho recheado de doce de leite, né? E outros tipos também de salgados e doces que são feitos em óleo, para lembrar do óleo que durou 8 dias, né? Tem também algumas brincadeiras que os judeus vão fazer com seus filhos, com as crianças, né? Uma dessas brincadeiras é com uma espécie de um dadinho que chama-se dreidel, né? Ele tem apenas 4 lados, certo? Esse pinhãozinho, é como se fosse um pinhãozinho, né? Ele tem 4 lados e tem 4 letras hebraicas. A letra Nun, a Gimel, a Rei e a Shin, certo? Que formam um acrônimo que diz Nes Gadol Hayah, que significa Nes Gadol Hayasham, um grande milagre aconteceu ali, se referindo à guerra vencida. E aí então eles vão jogar esse dado ali, né? E ganha ali para que lado ali que o dadinho, em qual letra o dadinho cair, dependendo do lado que o dadinho cair ali, a criança ganha ou a criança perde ali. Mas é uma forma, né, de inserir a criança dentro desse costume, né, dentro da cultura, né, fazendo memória a esse período na história em que os judeus venceram esta batalha. Tem presentes também que as crianças ganham nesse período. Como o mês de dezembro, no mundo ocidental, é marcado por muito consumismo, por a época do Natal, a tradição, né, de dar presentes, né? Os judeus também, embora obviamente não comemoram o Natal, também é um período onde eles vão comprar presentes para as crianças. As crianças estão vendo lá os seus amigos que não são judeus ganhando presentes, falando de presentes, né? E aí eles também vão ganhar presentes, né? Geralmente em espécie, em dinheiro. E aí também há uma maneira, né, dos pais incentivarem os filhos a doarem para aqueles que menos têm, né? Então, olha, desse dinheiro que você está recebendo, parte dele você vai doar para outros que menos têm. Aí vai para entidades judaicas, né, famílias judias aí que precisam, né? Isso chama-se tzedakah, né, que significa generosidade, que é algo muito presente dentro do judaísmo, né? E tem também, como eles recebem presentes, geralmente aí em forma de dinheiro, tem também umas moedinhas de chocolate, que também faz parte ali, né, de toda esta comemoração. E eu tenho aqui, eu queria mostrar para vocês, eu queria encerrar com algumas frases, né, que são pensamentos
de sabedoria judaica que eles citam durante este tempo aqui da festa de Hanukkah. Eles vão elaborar 5 frases aí, né, da sabedoria judaica que eles recitam durante este tempo. A primeira diz assim, olha só: nunca tenha medo de defender aquilo que é certo. E Yehudá, Judas, né, o Macabeu, e sua família enfrentaram dificuldades assustadoras, mas isso não os deteve. Com uma prece nos lábios e fé no coração, eles encararam a batalha de suas vidas e venceram. E podemos assim fazer o mesmo. Aqui uma sabedoria que faz sentido. Nunca tenha medo de defender aquilo que é certo, né? Fazer o certo, mesmo que todos os outros estejam dizendo que, né, fazendo o errado, nós devemos fazer o certo, né? E o contrário, né? E aqui é um princípio de uma sabedoria que nós podemos adotar também. O segundo diz: sempre aumente em questões de bondade a observância da Torá. Sim, uma única chama foi suficiente boa para ontem, mas hoje precisa ser ainda melhor. Uma pequena luz vai longe. As velas de Hanukkah são acesas quando a noite está caindo. Colocadas no batente, elas servem como um farol para as ruas que estão escurecendo. Não importa o quanto esteja escuro lá fora, uma vela de bondade divina pode transformar a escuridão em luz. E nós sabemos que esta bondade divina, né, que transforma as trevas em luz, é justamente o Senhor Jesus, o Messias, né? A luz que veio ao mundo, né, que ilumina todo homem. O texto de João diz isso, né? Jesus como a luz que dissipa todas as trevas. E a próxima diz: leve para as ruas. Hanukkah é a única no sentido de ser uma mitzvah, um mandamento básico observado em público. Não basta ser um judeu no coração ou mesmo em casa. Hanukkah nos ensina a brilhar lá fora, em nossa vizinhança, com o brilho divino dos mandamentos. E é justamente isso que o Senhor Jesus nos chama para ser. É isso que a Bíblia realmente nos chama para ser, né? Sal da terra e luz do mundo. Nós não somos a luz, nós somos portadores da luz. A luz é o Senhor Jesus, né? E assim como esse pensamento judaico diz que nós devemos levar essa luz lá fora para a nossa vizinhança, para iluminar corações e vidas que estão em trevas, é justamente isso que a palavra nos ensina, né? E aqui está dizendo que isso deve ser feito em público. Isso me lembra muito bem aquela passagem, né, nos evangelhos, quando nos é ensinado, né, de que ninguém acende um candeeiro, um lampião ou uma vela e esconde, né, num lugar, deixa em um lugar oculto, mas coloca num lugar visível para que a luz possa irradiar. E faz bem sentido com essa sabedoria aqui que diz que nós devemos ser essa luz que ilumina aqueles que estão lá fora. E por último, não se envergonhe de cumprir mandamentos, mesmo se você se sentir diferente. Em vez disso, seja uma menorá. Menorá que iluminava o templo, né? Proclamando orgulhosamente sua unicidade radiante para todos verem. E realmente aqui tem estas frases de sabedoria judaica que é lida durante esse tempo da festa de Hanukkah, que para nós também aí nos traz aí alguns ensinamentos interessantes. Então, nesse mês de dezembro, os judeus estão celebrando esta festa, e como é a festa das luzes, é essa festa da dedicação. Essa festa, ela não está contida lá em Levítico, porque realmente não foi uma festa dada por Deus para o povo de Israel cumprir. Foi uma festa que veio da tradição por conta deste evento, chamada festa das luzes ou festa da dedicação. Mas nós temos menção a essa festa no Evangelho de João. E nós vemos o Senhor Jesus no templo, quando essa festa estava sendo feita ali, né? Capítulo 10 de João, e vai citar a respeito de que era época da festa da dedicação. Aí a gente só vê menção dessa festa ali. E a gente fala, mas que festa é esta? É a festa no período interbíblico, quando os judeus venceram os Seleucidas. Como se trata da festa das luzes, nós sabemos que Jesus, ele é a luz do mundo, ele é a nossa luz, que iluminou o nosso coração
que nos abriu a mente, nos abriu o coração para entender a sua palavra e assim o recebemos como nosso Messias, como nosso Senhor e Salvador. E que neste período também você possa ser um portador desta luz, levar esta luz, como a Bíblia mesmo nos ensina a fazer, ser esta luz, né, que é posto em lugar de evidência para que outros possam ver. E essa luz é Jesus, e que você seja aí, através da sua vida, onde quer que você esteja, essa luz aí, portador desta luz que é o Senhor Jesus. Chegamos ao final de mais um programa Israel para Jesus. Eu quero agradecer pela sua audiência, por estar conosco aqui acompanhando mais um programa e me despeço com um Shalom Aleichem e até o nosso próximo programa. Que Deus os abençoe.